Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de outubro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 4, intitulado Princípio Vital. Nós vamos estudar dentro desse capítulo seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, pedindo proteção ao mundo maior. Querido amigo Jesus, amigo incondicional, nossos amigos espirituais que aqui se fazem presentes, mais uma vez, Senhor, com os joelhos desconjuntados muitas vezes, nós aqui nos predispomos ao trabalho, te rogando o amparo, a assistência, o auxílio que se torna indispensável para o nosso trabalho que nós realizamos em Teu nome. Ajuda-nos, amado Mestre, no carregar da cruz de palha. Que nesse estudo dessa noite, como é necessário, que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir, nos inspirar, porque todo esse trabalho que nós fazemos é em Teu nome. Graça te damos por essa oportunidade, porque nós aqui estamos com a boa vontade do trabalho, de servir e principalmente, Senhor, de aprender para melhor trabalhar. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Então aqui no primeiro momento ele já diz o que seriam os seres orgânicos. Anota aí. São os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Logo, um organismo. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Então, o que seriam aí os seres orgânicos? Seres vivos. Todos os seres vivos. Os seres orgânicos, eles são providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida. Órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Então, primeiro vamos entender ele como um excelente pedagogo. Esse primeiro eu vou explicar para depois ninguém misturar alho com bugalho. Então, organismo orgânico, homens, animais e as plantas, porque elas se reproduzem, ela também tem um organismo. E ela tem data de validade, ela nasce, cresce, morre, se reproduzem. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Então, pedras, água, ar. Aí isso é chamado de seres o quê? Inorgânicos. E agora, a partir desse conceito, desse princípio que o professor Allan Kardec realiza, aí ele vem para a pergunta de número 60. E vamos acompanhar as respostas dos espíritos. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Olha só. Então, a força, a lei que rege esse processo dessa união
Mas essa força que une, essa regra, essa lei, é a mesma, tanto para o corpo orgânico como para o corpo inorgânico, quando se fala de matéria? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, para a formação da matéria, mineral, água, ar, planta, homens, animais, a força dessa atração é a mesma? É a mesma. Falando-se de matéria. Estamos juntos? 61. Existe diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos. Então, a força que une essa matéria é a mesma? Beleza, a força é a mesma. A lei de atração para unir esses elétrons, essas moléculas, esses átomos, essa força é a mesma. Agora ele quer saber se essa matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos, se existe diferença entre essa matéria. O que atrai é a mesma coisa, mas e a matéria? É igual? A matéria é sempre a mesma. Mas nos corpos orgânicos, essa matéria, ela está agora o quê? Animalizada. Então, volta lá. Quem é os seres inorgânicos? A pedra pensa, reflete, se movimenta, se reproduz, ok? A água pensa, tem vontade própria, tem instinto, ela se reproduz. E o ar? Estamos juntos? Então volta lá para 61. A matéria, a base, que é tirada do fluido cósmico, a matéria é sempre a mesma. Mas nos corpos orgânicos, ela está agora animalizada. Ou seja, nos corpos orgânicos, ela tem algo a mais. O professor Allan Kardec, ele é espetacular nas perguntas. Porque o bom pedagogo não começa da metade. Tudo que ele vai explicar, ele começa do início. Ele vai desde a origem para poder chegar à formação e o desenvolvimento. Então, aqui ele está indo desde a origem. Primeiro eu vou dar o conceito do que é orgânico e do que é inorgânico. Depois eu vou mostrar a força para vocês, se é a mesma. Ele descobriu o quê? Que a força é a mesma. Agora eu quero saber se a matéria é a mesma. A matéria é a mesma, mas nos seres orgânicos, olha, a matéria é sempre, mas nos corpos orgânicos, perdão, vou usar o termo corpo. Nos corpos orgânicos, ela está animalizada, ou seja, tem um algo mais no orgânico. E aí, óbvio, a pergunta é essa. Qual a causa da animalização da matéria? Qual é a causa? O que provoca essa animalização? Você está vendo como tem que saber perguntar? Isso aqui não é brincadeira, não. A gente não pode chegar aqui, mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui. Não, tem uma sequência. Está tudo organizado. É por isso que a gente não pode pegar uma pergunta e uma resposta isolada e tentar entender tudo. Você tem que entender o texto dentro do contexto. Qual a causa da animalização dessa matéria? Que nós já sabemos que é da matéria orgânica, dos corpos orgânicos. Resposta. Aí vem sua união com o princípio vital. Não é princípio espiritual. Ele fala aqui de uma união de um princípio vital, vitalidade. Então, volta lá. A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos ela está animalizada. Essa animalizada, ela tem vida, ela tem movimento. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, eu já sei que nós vamos encontrar princípio vital nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Você não vai encontrar princípio vital na pedra, na água e no ar. Estamos juntos?
sua união com o princípio vital. Então, as perguntas vão tomando resposta e essas respostas vão dando origem a novas perguntas. O princípio vital reside em algum agente particular? Ou esse princípio vital é apenas uma propriedade da matéria organizada? Fantástica essa pergunta. Numa palavra, o fluido vital, ele é o efeito da matéria ou ele é a causa da matéria? Olha lá, volta aqui. O princípio vital reside em algum agente particular, ou seja, que não tem nada a ver com a matéria? Ou ele é apenas uma propriedade da matéria já organizada, uma vez que o princípio vital só faz parte dos seres orgânicos e não dos inorgânicos. Por isso que ele usou da matéria organizada. Numa palavra, o princípio vital, ele é efeito da matéria organizada ou ele é causa da matéria organizada? Uma e outra coisa. Ou seja, ele tanto é efeito quanto ele é causa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Que agente é? Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele, o fluido vital, dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Quando você fala em fluido vital, e quando ele fala aqui, você observa que a palavra é assim, ó. Esse agente sem a matéria não é a vida. Vida, vitalidade, movimento. Não confunda fluido vital com princípio espiritual, que é quem dá inteligência. Entendeste? O fluido vital, ele promove o movimento. Quando ele fala em vida, ele está falando em movimento. Mas não em inteligência. Porque a planta, ela já tem a sua inteligência, que é o princípio espiritual, que ele vai falar mais na frente. Aqui nós estamos falando exatamente na vida do ser orgânico. Ele precisa de vitalidade. Eu aqui sou um ser orgânico. Eu sou um ser humano. Estou dentro do reino animal. Sou um ser humano. Eu tenho corpo físico. Em mim está fluido vital. Deixa de comer para ver só o que acontece. Que eu absorvo não só na alimentação, como do próprio ar, do próprio meio que eu estou inserida. Então eu sou composto de corpo físico, fluido vital e o ser espiritual que eu sou. Se acabar a vitalidade do meu corpo, o espírito não pode atuar mais no meu corpo. Porque não é o espírito que movimenta o corpo. O espírito, ele intelectualiza a matéria, mas ele não movimenta. Ele pode até querer mexer o braço, mas se a vitalidade do corpo acabou, o corpo pereceu, o espírito não pode mais atuar sobre a matéria. Ele não tem como levantar a matéria, abrir os olhos da matéria, ele não tem. Por isso é que ele diz que é uma coisa e outra. Ele tanto é o efeito quanto ele é a causa da vida orgânica. Agora, se eu tiver um corpo e nesse corpo tiver vitalidade, mas ali não tem o espírito, é um corpo com vida orgânica sem inteligência. Vai ficar ali vegetando. E o espírito, ó, já foi, mas ainda existe vitalidade no organismo. Ficou claro isso? Então, olha só. Esse agente, fluido vital, sem a matéria, não é a vida. O agente sozinho, se não houver matéria, ele não é vida. Do mesmo modo que a matéria
não pode viver sem o fluido vital, sem esse agente. Ele, o fluido vital, dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Obreiros da Vida Eterna, está no canal do EOS, pode assistir. Aprendam a entrar na playlist e ali você irá ver todos os livros que estão disponíveis. E dentro de cada livro a sua sequência. Então, o Obreiros da Vida Eterna, nós vamos acompanhar ali o grupo de espíritos que acompanhavam até o cemitério. São vários, eu acho que são 5 casos, né, Augusto? De pessoas que estavam desencarnando e eles acompanharam todo o processo da desencarnação. Alguns eles foram até o cemitério. E tem um dos casos lá, que eu não vou recordar o nome, caso alguém lembre, me dê o nome, que eles foram até o cemitério acompanhar o sepultamento. André Luiz já fala de espíritos adoecidos que estavam ali no cemitério, acompanhavam o sepultamento e eles identificavam o corpo físico que ainda tinha restos de vitalidade. E aí o que eles faziam? Eles sugavam aquela vitalidade para que eles tivessem a sensação de vida orgânica. Nesse caso em particular, no livro Obreiros da Vida Eterna, o grupo de André acompanhou o corpo físico que ia ser sepultado. E o mentor espiritual ali, então responsável, o que ele faz? Antes do caixão ser sepultado, ele retira o resto do fluido que está naquele corpo e devolve para o fluido universal. Tá para ti? Você entendeu? Então, o espírito estava ligado ao corpo? Não estava mais. Mas ainda tinha vitalidade, restos de vitalidade tinha. Espíritos iriam se aproximar, iriam retirar essa vitalidade e o espírito que está no processo de desencarnação sente todo o mal-estar de ter sido invadido, vamos dizer assim. E o povo fica brincando com a vida, né? Trem é muito sério. Não foi à toa que Jesus veio pessoalmente nos ensinar. Nenhum de nós terrícolas podemos reclamar de qualquer coisa. Nenhum de nós terrícolas podemos reclamar, eu não sabia. Mas a gente pode assumir toda a responsabilidade. Eu sou rebelde pra caramba. Somos rebeldes à lei divina. E não devemos ter orgulho de levantar as mãos. Porque a gente já está levantando as nossas mãos há milênios. Há milênios. Dói. Mas é assim mesmo. Dói. Dói. A gente sofre muito. Então, esse fluido, ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, o mineral nem tem nem como absorver, muito menos assimilar, porque ele não tem um organismo. Ele não precisa da vitalidade, tá? Então, vamos lá, repete com a tia. Nós aqui estudamos matéria, identificamos que a força que une essa matéria é a mesma. Nós estudamos a matéria, sabemos que a forma, a criação, a base é a mesma. Mas nós já temos uma diferença, que na matéria orgânica, ela tem um algo mais, que é o quê? O fluido vital, que não é a inteligência. Eu gosto sempre de dizer assim, é a pilha que anima o radio. Ela anima o radio, mas quem fala não é a pilha, é o radialista, que é o ser inteligente. Mas sem a pilha, o radialista não tem como falar por aquele rádio. Então, o fluido vital é inteligente? Não. Mas ele dá vida orgânica? Dá. Estamos juntos? E aí o professor Allan Kardec vem para a questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos constitutivos do universo. Opa, agora ele inseriu um novo elemento. Quem foi? O espírito. Esse espírito daí do teu livro, tá com E maiúsculo ou minúsculo?
Ele está falando aí do espírito que eu sou, ou ele está falando do princípio inteligente do universo? Presta bem atenção nisso. Até aqui, até a 70 e um pouquinho, nós vamos ver, ele está falando aqui do princípio inteligente. Ainda não é do espírito que nós somos. É do princípio inteligente do universo, que habita no reino, desde o mineral até o vegetal, até o hominal. O reino nominal não existe, gente. A gente inventou isso. Porque nós estamos dentro do reino animal. Tá? Mas é para a gente entender. Que foi um pouquinho mais, porque não tem diferença. Nós estamos dentro desse reino. Então, vimos que o espírito e a matéria, espírito e matéria, são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Então, ele está dizendo o quê? Matéria é uma coisa, espírito é outra coisa. São origens diferentes. Eles são o quê? Que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Constituem, faz parte. O princípio vital formaria um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Então, pega lá o livro Obreiros da Vida Eterna. Ele tirou o fluido vital do corpo, do cadáver, e devolveu para onde? Para o universo. Então, aqui ele já está dizendo o quê? Que a origem do fluido vital também é na matéria universal. E esse fluido vital foi modificado. Mas a origem dele, a base dele é da onde? A matéria universal. Matéria universal, que é o fluido universal. Então, toda a matéria, ela é retirada do fluido universal. A base de tudo é o fluido universal. E o fluido vital, ou seja, a pilha, o que dá vitalidade, também foi tirado do fluido universal. Ok? Tá firme? Mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Dando um exemplo bem claro, bem simples. Aqui está o trigo. Do trigo você faz só pão? Não. Quantos alimentos modificados saem dali do princípio chamado trigo? Então, a base, que é o princípio, essa matéria universal, ela é a base, é o trigo. E dela se tira milhões e milhões de formas. Mas tudo tem origem nela. E aí volta para a Trindade. E aí volta para a Trindade. Deus, Espírito e matéria. Entendeu? Então, olha só. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, o oxigênio e o hidrogênio não são elementos primitivos. Porque você pega o oxigênio e o hidrogênio, tu pensa que ele é a base, ele não é a base, ele já é uma transformação. Ele não é o primitivo, ele não é o primeiro. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, que ele diz, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Qual é o mesmo princípio? Matéria universal. Também chamado de Fluido cósmico. É. Que a gente fala que é uma redundância, né? Porque se é cosmo, é universal, né? Esse fluido universal. Chama do que tu quiser, como diz os espíritos da Kardec. Mas você tem que entender que existe uma matéria elementar primitiva. Ela sim é a primitiva, mas não o hidrogênio e não o oxigênio, como na época acreditava. O fluido vital já é uma transformação também. Existe uma dúvida aí? Me conta. Tia,
Eu quero entender um pouquinho melhor. Sim, fale, filho. Por exemplo, o espírito, a matéria, tá. Mas na hora que chega do princípio universal pro fluido cósmico, é aí que eu me... Tá. Olha, vamos lá então. O princípio vital. É por isso que às vezes a gente tem que anotar. Quais são as anotações de hoje? O que eu aprendi hoje? Seres orgânicos, seres inorgânicos, isso são coisas que eu tenho que anotar. Eu já aprendi que os seres orgânicos têm fluido vital, princípio vital, vitalidade. Essa vitalidade nós já descobrimos que tira da onde? Da matéria elementar primitiva, do fluido universal. É de lá que eu tiro. Aí o professor Allan Kardec agora colocou um novo elemento. Quem foi? O espírito. Mas não é o espírito, individualidade, inteligente, dotado de razão que nós somos. Apesar de que a gente às vezes parece que não tem razão nenhuma, né? Mas vamos lá. Não é esse espírito aqui. Ele está falando do princípio inteligente do universo. Ou seja, é um espírito futuro, mas que está em processo de elaboração. Então, Moniquinha, quando a gente chama princípio espiritual ou princípio inteligente, nós estamos falando do quê? Da elaboração de um futuro espírito. Agora, esse princípio espiritual, ele não foi tirado desse fluido universal. O fluido vital tem origem nessa matéria, nesse fluido universal, nesse trigo. O corpo físico, toda a matéria tem a origem desse mesmo fluido, essa matéria primitiva. Mas o espírito não. Por isso a trindade universal: Deus, espírito e matéria. Nós vamos estudar isso aqui nesse capítulo. Gente, esse capítulo aqui, ele é a base para nós entendermos basicamente tudo de espiritismo, de mundo espiritual. Nós estudamos ainda há pouco o livro Nosso Lar, falamos lá dos animais. Aí eu acho interessante as pessoas defender. Existe erraticidade dos animais. Então Kardec está errado e tu está certo, criatura de Deus. Se existe para o cachorro, para o gato, para o pássaro, o que mais que tem lá? Cavalo, burro. Onde está o jacaré, a leoa, todo mundo? Não poderia ser um grupo para meio gato de animais. Tinha que ter tudo lá. Periquito, papagaio, cachorro, leão, onça, tudo, girafa, hipopótamo, baleia. Criação mental. Que aí a gente começa a entender o fluido universal. Basta a gente ler de novo Obreiros da Vida Eterna, para a gente ver o trabalho de Asclépio. Entendeu, gente? Então, vamos soltar aí essa corda que está nos prendendo e começar a abrir. Às vezes eu digo que a gente é espiritólico. A gente tem uma dificuldade de nos libertar das crenças, das formas ritualísticas limitadas. Vamos começar a pensar de uma forma muito mais ampla. 64A. Parece resultar daí do quê? Porque ele diz o quê? Lá no finalzinho. Pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Então, aqui, ele está conduzindo. O agente para a construção do princípio vital é um só, isolado, e esse princípio só serve para formar princípio vital. É isso que ele está querendo saber. Num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Mas foi isso que eu falei. Isto é consequência do que dissemos. Então, a base elementar é a mesma, mas o fluido vital, quando tirado daí, sofre as modificações. Por isso, meus amigos, que a gente diz
O nosso Senhor Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Na verdade, é papai. Porque Ele é o Criador. Não só o Criador, Ele é o provedor de tudo. Tu pode ter bilhões de dólares. Se faltar o oxigênio, tu vai a óbito. Em pouco tempo. Nós sentimos uma leve ideia do que vivemos aqui em Manaus, o que é o oxigênio. E tu não paga R$1 por ele. Aí tu me diz o que é mais importante, $1 bilhão ou o oxigênio? Então, papai, ele é o criador e o provedor da vida. Entendeu? Aí vem a 65. O princípio vital, ele reside num dos corpos que conhecemos? Os corpos que nós conhecemos, ele tem origem aqui no hidrogênio, no oxigênio, no azoto? Onde que está? Ele tem sua fonte no fluido universal. Então, a fonte dele é o fluido universal. Do que ele está perguntando? O princípio vital. É o que chamais, aí ele vem fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então, o que os espíritos nos apresentam como princípio vital, Kardec, que bebeu na fonte de Mesmer e que estudava o magnetismo, ele diz, é o que tu chama de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Que é o fluido vital. E ele diz, é o intermediário. O fluido vital, o princípio vital, é o intermediário. O que é intermediário? Está aqui a Carla e a Mita. Uma fala alemão e a outra fala, vamos colocar aqui em inglês. Eu estou no meio e eu falo alemão e inglês. Eu serei uma intermediária entre as duas. Para ligar essa conversa, senão não tem como ligar. Essa é a função do intermediário. Tá ali, ele consegue interagir com a Carla e com a Mita. Então, olha só. Aqui, Carla e Mita é princípio inteligente e matéria. E tem ali o fluido vital. Então, olha só. É o que chamais fluido magnético, fluido elétrico animalizado. É o intermediário. O laço entre o espírito e a matéria. E qual a função do laço? Prender. É o laço. Aí lembra. O meu corpo físico tem fluido vital. Se eu deixar de me alimentar, eu vou perecer e a vitalidade do meu organismo vai acabar. Sem a vitalidade, tem como o espírito atuar no meu organismo? Não tem. Acabou. Por isso que ele diz, é o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Olha isso daqui. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Plantas, animais, seres humanos. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim. Presta atenção. Modificado segundo as espécies. Então, é e não é. O princípio vital é o mesmo? É o mesmo, sim. Modificado segundo as espécies. Então, o princípio vital que habita em um ser humano difere do princípio vital que habita nas plantas e nos animais. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Aí a criatura diz, posso aplicar passe nas plantas? Posso aplicar passe no meu cachorrinho que está lá em casa? E há quem diga, eu aplico. Eu digo, não estudou nem livro dos espíritos, nem livro dos médios. Porque se está dizendo assim, eu posso aplicar passe, subentende que é espírita. Porque é uma prática espírita. E se ela diz eu posso aplicar, subentende que estudou para ser um aplicador de passe. E me vem com essa pergunta. O que está lá no livro dos médios? Você pode levar o animal a óbito.
Você pode matar o animal com seu magnetismo, porque o magnetismo humano difere do magnetismo animal. E se você for um magnetizador em potencial, você mata o seu bicho. Então vai para o hospital aplicar passe em gente. Né? Orar. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Então, é ele que lhes dá o movimento e atividade. Quem que dá o movimento e atividade? Princípio vital. E os distingue da matéria inerte. Qual é a matéria inerte? Os inorgânicos, pedra, água e ar. Pois o movimento da matéria não é a vida. Olha só. Pois o movimento da matéria não é a vida. A matéria, ela recebe esse movimento, não o dá. Porque preste atenção. Você diz, me deu um nó na minha cabeça. A vitalidade está no meu corpo? Sim. Mas é a vitalidade que mexe meu braço? Ele precisa dela. É o espírito, é o ser inteligente. É o movimento. E não é involuntário, é um movimento voluntário. Por isso é aquilo que ele diz, olha. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim! Modificado segundo as espécies. É ele, o fluido vital, que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela, a matéria, recebe esse movimento, mas não é a matéria que dá o movimento. E a cabeça de vocês já está saindo fumaça. Cenas do próximo capítulo. Vamos refletir. Se houver dúvida, coloca aí embaixo em relação a esse estudo. Aí embaixo que eu digo, aí nas notinhas do YouTube. Se alguém aqui presente tiver dúvida, tragam a próxima semana para a gente dar continuidade nisso aqui, tá bom? Porque o que nos falta muitas das vezes é lucidez na compreensão do nosso estudo. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Gente, esse capítulo aqui, ele é a base para nós entendermos tudo de espiritismo. O fluido vital, ele promove o movimento. Quando ele fala em vida, ele está falando em movimento, mas não em inteligência. Não confunda fluido vital com princípio espiritual, que é quem dá inteligência. Porque não é o espírito que movimenta o corpo. O espírito, ele intelectualiza a matéria, mas ele não movimenta. Ele pode até querer mexer o braço, mas se a vitalidade do corpo acabou, o corpo pereceu, o espírito não pode mais atuar sobre a matéria. Por isso é que ele diz, o fluido vital é uma coisa e outra. Ele tanto é o efeito quanto ele é a causa da vida orgânica. Então vamos lá, repete com a tia. Nós aqui estudamos matéria, identificamos que a força que une essa matéria é a mesma. Nós estudamos a matéria, sabemos que a forma, a criação, a base é a mesma. Mas nós já temos uma diferença, que na matéria orgânica, ela tem um algo mais, que é o quê? O fluido vital, que não é a inteligência. Eu gosto sempre de dizer assim, é a pilha que anima o radio. Ela anima o radio, mas quem fala não é a pilha, é o radialista, que é o ser inteligente. Mas sem a pilha, o radialista não tem como falar por aquele rádio. Então, o fluido vital é inteligente? Não. Mas ele dá vida orgânica? Dá. Dando um exemplo bem claro, bem simples. Aqui está o trigo. Do trigo você faz só pão? Não. Quantos alimentos modificados saem dali do princípio chamado trigo? Então, a base, que é o princípio, essa matéria universal, ela é a base, é o trigo, e dela
se tira milhões e milhões de formas. Mas tudo tem origem nela. Chama do que tu quiser, como diz os espíritos da Kardec, mas você tem que entender que existe uma matéria elementar primitiva. Ela sim é a primitiva, mas não o hidrogênio e não o oxigênio, como na época acreditava. O fluido vital já é uma transformação também. O meu corpo físico tem fluido vital. Se eu deixar de me alimentar, eu vou perecer e a vitalidade do meu organismo vai acabar. Sem a vitalidade, tem como o espírito atuar no meu organismo? Não tem. Quais são as anotações de hoje? O que eu aprendi hoje? Seres orgânicos, seres inorgânicos, isso são coisas que eu tenho que anotar. Eu já aprendi que os seres orgânicos têm fluido vital, princípio vital. Vitalidade. Essa vitalidade nós já descobrimos que tira da onde? Da matéria elementar primitiva, do fluido universal. O corpo físico, toda a matéria tem a origem desse mesmo fluido, essa matéria primitiva. Mas o espírito não. Quando a gente chama princípio espiritual ou princípio inteligente, nós estamos falando do quê? Da elaboração de um futuro espírito. Agora, esse princípio espiritual, ele não foi tirado desse fluido universal. Por isso a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Vamos soltar aí essa corda que está nos prendendo e começar a abrir. Às vezes eu digo que a gente é espiritólico. A gente tem uma dificuldade de nos libertar das crenças, das formas ritualísticas limitadas. Vamos começar a pensar de uma forma muito mais ampla. Posso aplicar passos ao meu cachorrinho que está lá em casa? E há quem diga, eu aplico. Eu digo, não estudou nem livro dos espíritos, nem livro dos médios. Porque se está dizendo assim, eu posso aplicar passe, subentende que é espírita. Porque é uma prática espírita. Subentende que estudou para ser um aplicador de passe. E me vem com essa pergunta. O que está lá no livro dos médios? Você pode levar o animal a óbito. Você pode matar o animal com seu magnetismo. Porque o magnetismo humano difere do magnetismo animal. E se você for um magnetizador em potencial, você mata o seu bicho. Então vai para o hospital aplicar passe em gente, né? Orar. E o povo fica brincando com a vida, né? Trem é muito sério. Não foi à toa que Jesus veio pessoalmente nos ensinar. Nenhum de nós terrícolas podemos reclamar, eu não sabia. Mas a gente pode assumir toda a responsabilidade. Eu sou rebelde pra caramba. Somos rebeldes à lei divina. E não devemos ter orgulho de levantar as mãos. Porque a gente já está levantando as nossas mãos há milênios. Dói. Mas é assim mesmo. Dói. A gente sofre muito. Ficou claro isso?